Aqui é pressão no núcleo da Terra. E aí eu tenho Uma delas é a chamada gel. Por que eu preciso mostrar isso daqui? Porque o projeto é resfriar o Sol. Só que essa reportagem da CNN aí, irmãos, ela fala algo. Olha só, a irmã Vanessa tem parentes que moram em Candói e ela está dizendo que a família dela ficou desabrigada, a casa foi destruída, o telhado da casa. Agora, olha só, irmãos. Olha só a questão. Eles querem jogar um aerosol para bloquear o calor. Para bloquear o calor. Veja essa reportagem aí. Engenharia, que são técnicas. Ó, olha só, eles estão falando sobre armas de geoengenharia. Em larga escala, que poderiam alterar o clima. São armas de geoengenharia que poderiam ser jogadas em alta escala e poderia alterar o clima. Está na CNN, você está vendo aí, né? Será que isso é sensato? Será que isso é possível? E como? É o tema do nosso CNN Terra. Olha lá, ó. E eles mostram rastros químicos, tá vendo? Hoje, para a gente discutir a viabilidade. Olha como é que eles mostraram o rastro. Afinal de contas, que propostas são essas? Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente. Boa noite, Pedro. Boa noite, Thaís. Conta pra gente essa novidade mágica, não é ciência pura, né? Então, existe essa possibilidade, né, de... Ó, existe essa possibilidade, aí eles estão dizendo, para ajudar o planeta. Nós interferirmos no clima, como na... De nós interferirmos no clima, agora veja bem, como, na verdade, já estamos fazendo. Na verdade, já estamos fazendo, né? De nós interferirmos no clima, como, na verdade, já estamos fazendo, né? Mas só que deram uma perspectiva de controlar o aquecimento, né? Nós temos uma arte que explica, essa não é uma ideia necessariamente nova, né? Nós tivemos, a título de exemplo, em 1816, o Monte Tambora, ele é um vulcão que ele expeliu uma quantidade impressionante de cinzas que ficaram muito tempo na atmosfera e bloquearam a incidência de luz solar, provocando um ano sem verão na Europa e nos Estados Unidos. Então, baseado nesse princípio, um cientista da antiga União Soviética, né, Mikhail Budko, ele sugeriu usar compostos de enxofre, pulverizar isso na atmosfera, utilizando aviões, para refletir a luz solar. Qual é o problema? Olha só, enxofre para bloquear o sol. O problema dessa proposta. Primeiro que sai muito caro, né? Porque teria que fazer isso numa escala muito grande. E a partir do momento que esse material é colocado na atmosfera, a gente perde completamente o controle. Sobre aonde ele vai se acumular. Ele não vai se distribuir de maneira homogênea. Supercélula é acúmulo de produto na atmosfera. Né? Ele pode se acumular em determinadas áreas, em outras não. Então a gente perde o controle. Depende do que? Do vento, dos ventos, das chuvas, chuvas, né? Então, quando ocorre, por exemplo, esse tipo de fenômeno naturalmente com um vulcão, isso interfere no clima, mas não de uma maneira homogênea em todo o mundo. Então, a geoengenharia, ela, vez ou outra, as pessoas vão ouvir falar de propostas de intervenção, mas ou elas podem sair do controle, como é esse caso da pulverização, tá? Podem sair do controle, como é esse caso da pulverização. Tá? Agora, esse é um estudo que vai continuar, né, professor? Sim. Quer dizer, os cientistas não podem parar de procurar, tentar achar uma solução, enquanto a gente ainda vai destruindo um pouco mais o planeta, né? Os cientistas vão tentando reverter isso que está acontecendo. Aí nós estamos destruindo o planeta. E os cientistas estão nos ajudando a salvar. Veja bem, nós estamos destruindo o planeta. Ninguém aqui está destruindo o planeta. Veja, nós temos uma possibilidade que não é necessariamente colocada como geoengenharia, mas eu colocaria, que é a captura de gás carbônico da atmosfera de CO2 e armazenamento isso em campos petrolíferos que estão desativados. A captura de gás carbônico da atmosfera de CO2 e armazenamento isso em campos petrolíferos que estão desativados. Sim, a Noruega faz isso, tem uma previsão na legislação. CO2 na Terra provoca terremotos, você está vendo? Legislação recentemente aprovada no Brasil no segundo semestre para isso, né? Que é essa captura de carbono, e é uma possibilidade, quer dizer, não vai resolver todo o problema, mas é uma solução que pode ser encaminhada. Uma delas é a chamada... Vocês entenderam o que não é um absurdo?
Não é absurdo, meu irmão, porque essa ideia, agora veja bem, irmãos, essa ideia é de um dos piores seres Eu falei esse dia, mas a gente precisa falar sobre isso, mas você vê que isso não é teoria, tá? Porque a ideia de bloquear o Sol está aí, ó. Olha só. O que o cientista lá está falando na CNN é a ideia de Bill Gates. É o cara que está na agenda de Epstein. É por isso que quando você vê filmes pós-apocalípticos, a Terra está toda escura, você não vê mais o Sol. Quem já assistiu filmes apocalípticos? O filme de Eli, por exemplo, e outros filmes, você vê a Terra toda escura. Toda escura. Por quê? Porque a ideia de bloquear o Sol... Aí, imagine o que isso vai causar nas plantas, no pasto, na alimentação. Então, veja bem, a CNN escancarou a ideia de jogar aerosol na atmosfera. E qual é o problema? O problema é que a gente não está preparado para isso, irmãos. Sabia? Não está preparado. O Sol, ele é... Existem duas coisas. Eu não sei quanto tempo que faz que você, por exemplo, eu vou dizer para você, quanto tempo faz que você não coloca o pé no chão, na terra? Quanto tempo faz? Você sabia que a borracha do sapato, do tênis, da sandália, ela interrompe toda a energia da terra de conectar-se a você? Você sabia que muitas crianças estão doentes porque não colocam o pé no chão, o pé na lama, o pé na terra? Irmão, a gente cresceu. Eu me lembro que minha mãe, quando eu era pequena, ela me jogava dentro do banheiro e ela me esfregava com a esponja com o lado verde. Não é com o lado amarelo, porque eu era craca de ficar na terra. Vocês lembram disso? Alguém já viveu todo sujo de terra? Agora, ninguém coloca mais o pé na terra. Você não tem noção o quanto é saudável você colocar o pé no chão. Na terra, estou dizendo terra. É saudável você colocar o pé na terra. Agora, veja bem, irmãos, é saudável. Antigamente, deixa eu colocar para você entender. Eu quero que você entenda isso daqui. Olha só. Antigamente, todas as pessoas que estavam hospitalizadas, olha a importância do sol, meu irmão. Olha só, a irmã Drica está dizendo, eu todos os dias mão na terra e pé na terra. Olha como é que as pessoas eram tratadas nos hospitais. Antigamente, ó. Na medicina antiga, o banho de sol era utilizado como tratamento terapêutico fundamental, conhecido como helioterapia. Médicos como Auguste abriram centros e hospitais com varandas e tetos de vidros solários na Europa para tratar doenças como tuberculose e o raquitismo, utilizando a luz solar. Hoje em dia, a prática caiu de uso e foi adaptada. As diretrizes atuais de saúde recomendam obter vitamina D por meio de suplementação segura para evitar os riscos de câncer de pele associados à exposição solar. Irmão, você não está preparado para ouvir o que eu vou falar aqui.
Você não tem noção o mal que causa protetor solar. O protetor solar, ele bloqueia a vitamina D. Irmão, tudo que você passa na pele, que tem contato com a tua pele, é terrível. Bem lembrado, irmão Maurício, aqui. Eu só vi um capítulo do Expresso Solar, né, que os ricos estão tudo dentro de um trem e os pobres são escravos dos ricos. E ali foi um experimento para bloquear o sol que deu errado e a Terra ficou congelada, né? E a Terra ficou congelada. O Expresso do Amanhã é uma série, eu acho, né? Não é um filme, é uma série, né? Agora, o que acontece? O que acontece, irmãos? Se você estudar sobre qual é a verdadeira finalidade do protetor solar, não é te amparar. Nós precisamos de sol na pele. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque há um projeto para bloquear o sol. Há o projeto para bloquear o sol. E aí as pessoas acham que tudo que a gente fala é teoria. Irmãos, presta atenção. Nós estamos... Veja, eu quero te mostrar como é que está Itajaí. Itajaí. Agora, nesse exato momento. Um pastor pode mudar? Vamos lá. Olha como é que está Itajaí. O porto de Itajaí já foi tomado de água, sendo Itajaí. O rio não para de encher. Previsão de chuva até segunda-feira. Agora, veja, o prejuízo do que está acontecendo na Europa e o que vai acontecer, a gente só está no início. Olha aí, oscilação de energia provoca prejuízos milionários no interior do Paraná. O Sistema de Federação da Agricultura do Paraná protocolou nesta quinta-feira representações do Ministério Público ao Tribunal de Contas exigindo uma investigação contra a Copel devido aos prejuízos milionários causados por oscilação e quedas de energia elétrica na região rural. As ações acusam a companhia de prestar um serviço precário e contestam a recente reajuste tarifário de 20% homologado pela ANEEL, em vigor desde tal. Irmãos, imagine que áreas do agro vão secar, o pasto do gado vai secar. Irmãos, estou dizendo que isso está em curso. Eu acabei de falar para vocês sobre isso. Nós teremos prejuízos elétricos, porque eles vão ter que desligar as fontes de energias para não colapsar. O sistema hídrico, meu Deus, vai colapsar em algumas regiões do planeta. E parece que está tudo bem, está tudo normal. Então, eu digo para vocês, se você não ver o apocalipse emergindo diante dos teus olhos, eu não sei em que mundo você está vivendo. Essa é a pura realidade.
Se você não vê o Apocalipse emergindo diante dos teus olhos, me desculpa a sinceridade, irmãos, eu não sei em que mundo você está vivendo. Olha só, eu quero mostrar para você, note só para você entender o porquê que eles querem bloquear o sol, porque teremos lockdown climático. Nós teremos lockdown climático. Presta atenção nessa notícia aqui, ó. Uma perigosa onda de calor que se expande e ganha força ameaça atingir partes do leste do país com as temperaturas mais altas registradas em mais de uma década. Mais de 2.200 quiosques vão exibir, em Nova York, tempo real, orientações para o centro de resfriamento mais próximo em Nova York. Líderes de Nova York a Nashville estão tomando medidas para manter as pessoas seguras enquanto uma cúpula de calor se aproxima de metade do país. Também uma cúpula de calor. Cúpula de calor. estamos lançando uma frota de 15 vans de divulgação de resfriamento nunca antes usadas. Metade de todos os americanos está enfrentando um longo período de temperaturas perigosamente altas enquanto saem para comemorar o 4 de julho. Muitas áreas verão dias consecutivos com temperaturas entre 90 e 100 graus além da umidade. Na costa leste, cidades como Nova York podem ficar mais quentes do que estiveram em mais de uma década. E não são apenas as altas temperaturas diurnas. O calor será duradouro e não diminuirá quando o sol se puser, deixando pouco tempo para refrescar para aqueles sem refrigeração ou hidratação adequadas. As autoridades estão pedindo aos residentes que cuidem uns dos outros. Preste atenção especial aos idosos e crianças e aqueles que vivem sozinhos ou sem ar-condicionado. Casas sem ar-condicionado vão ficar muito quentes. Enquanto a onda de calor extremo avança, moradores também estão ajudando. Em Chicago, um restaurante doou dezenas de aparelhos de ar-condicionado para pessoas em situação de vulnerabilidade. Não é algo que realmente muda uma vida, mas apenas ajuda a tornar suas vidas um pouco mais fáceis. E aí tem muita gente que acha que, irmão, saia dessa vibe que sempre aconteceu, isso é normal. Isso não é normal. O que está chegando sobre a humanidade não é normal. Eu vou repetir. O que está acontecendo não é normal. Não é normal. E o problema? Qual é o problema? O Brasil, veja, a estatística que saiu hoje é que no Brasil vai piorar setembro, outubro, novembro e dezembro. Outubro, novembro e dezembro. Julho, agosto, setembro é o início. Mas só no início nós já estamos vendo. Eu estou falando que o Vale do Itajaí já está sendo inundado. Existe uma represa que eu vi uma imagem de drone hoje que ela já está no topo. Se chover muito, eles vão ter que abrir. Que é onde retém a chuva, a água para não inundar as cidades. Já está cheio. Então, nós estamos vendo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o mundo não seria destruído por água. E aí nós estamos vendo literalmente a Bíblia, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha o tamanho das pedras que caiu no Paraná, irmãos. Olha o tamanho das pedras que caiu no Paraná. E o grande problema, estamos apenas no início. Esse é o grande problema. O pior vai ser outubro, novembro e dezembro. E aí eu quero saber, veja bem, eu falei essa semana e volto a falar. Londrina, Curitiba, Fortaleza,
nós estamos tendo